Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste deste conteúdo. E se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também para concursos militares, o link deles está aqui na descrição. O etanol ele pode ser obtido por diversas maneiras, dentre as quais a fermentação de açúcares e a hidratação de eteno, catalisada por ácidos. Em um dos processos de destilação, uma mistura com 95% de etanol e 5% de água, ela ferve a uma temperatura constante, de 78,15 graus Celsius. Essa mistura é um exemplo de um alótropo, um racêmico, um tautômero, um anômero ou um azeótropo. Bom, pessoal, aqui a gente só tem uma opção que seria possível, azeótropo. Todas as outras opções não tem nada a ver com misturas. Tá? Então, assim, quando a gente está fazendo o estudo de substâncias e de misturas, a gente tem alguns gráficos que a gente analisa. Quando eu falo em substâncias, a gente tem dois tipos. A gente tem a substância do tipo simples e a gente tem a substância do tipo composta. Temos a simples e temos a substância composta. As duas substâncias, elas têm um gráfico bem parecido, tá? Na verdade, o jeitão do gráfico, ele é igual para as substâncias. Ele é um gráfico que vai ter dois patamares constantes, que são esse aqui da fusão e esse aqui que é um patamar da ebulição. As mudanças de estados físicos da matéria, elas ocorrem em temperaturas constantes. Então, aqui ó, eu tenho no eixo das ordenadas, o eixo Y, o eixo da temperatura, em graus Celsius. Você vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Isso acontece tanto para substâncias simples, que são aquelas formadas por um único elemento, como, por exemplo, H2, O3, etc., quanto para as compostas, tipo CO2, H2O e etc. Então, esses são gráficos para substâncias simples com a variação de temperatura com relação ao tempo. Agora, quando a gente falar em misturas, a gente tem três tipos de gráficos possíveis. Primeiro, temos uma mistura comum. Uma mistura, ela tem umas deformações nesse gráfico, porque tanto o ponto de fusão ele vira uma faixa de fusão e existe uma faixa de ebulição também. Então, aonde existe um sistema bifásico, você vai ter uma faixa, você vai ter uma variação na temperatura de ebulição e uma variação na temperatura de fusão. Então, aqui você tem um delta, temperatura de fusão, e um delta, temperatura de ebulição. Tá? Então, você tem essa faixa numa mistura. Só que existem tipos de misturas. A gente tem também uma mistura que a gente vai chamar de eutética, mistura eutética. Na mistura eutética, ela tem uma variação na temperatura de ebulição, mas a fusão dela é constante. Ó. A fusão é constante e a ebulição varia. Então, ela vai ter uma faixa aqui na ebulição, só que tem uma temperatura constante na fusão. Então, ela tem uma temperatura de fusão e uma variação na temperatura de ebulição. Isso é o que nós chamamos de mistura eutética. E temos, por último, uma outra mistura, que é a mistura azeotrópica. Azeotrópica. Que ali a questão chamou de um azeótropo, né? E aí a gente tem uma faixa aqui na fusão, uma variação na fusão, só que a ebulição dela é constante. Então, essas misturas eutéticas e azeotrópicas, elas enganam a gente, porque tem uma parte delas que parece substância simples, mas não é. Você tem que olhar o gráfico inteiro, tá? Então, ela tem uma variação aqui na temperatura de fusão, só que ela tem um ponto, uma temperatura de ebulição constante, tá? No caso, a gente só tinha como opção a mistura azeotrópica. Tem muito exercício assim que eles trazem a mistura azeotrópica, a mistura eutética, o nome aqui, para enganar. Mas aqui, ó, alótropo não tem nada a ver com isso, tá? Alótropo tem a ver com duas substâncias simples que possuem moléculas diferentes, mas formadas pelo mesmo elemento químico, tá?
tautômero é um tipo de isomeria. Então, assim, esses nomes não vão ter a ver aqui com tipos de misturas, tá bom? Então, a gente tem apenas a letra E como alternativa correta para essa questão mesmo. E é isso. Terminamos por aqui a resolução deste exercício. Deixa eu ver só uma coisinha aqui, ó. A água ferve a uma temperatura constante, tá vendo, ó? De 78,15 graus Celsius. Pô, mas é constante, professor. A temperatura de ebulição é constante, mas ele não falou nada com relação à temperatura de fusão, que vai ser variável. Tá? Isso aqui não foi falado aqui na questão. Ó. Em um processo de destilação, uma mistura com 95%. Ela é uma mistura, porque ele falou, ó, misturou. Tem 95% de etanol e tem 5% de água, não é substância. É uma mistura. Mas que tipo de mistura? Eutética ou azeotrópica? Como a temperatura é constante na ebulição, né, ela ferve, ferver é passar do estado líquido para o estado gasoso. Como a temperatura de ebulição, ponto de ebulição é constante, o que está variando é a faixa de fusão. Então, a mistura azeotrópica mesmo, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais videoaulas assim como essa. Se você precisar de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição.